Olá, meus amigos e alunos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que é novo aqui no canal do YouTube, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, porque sempre quando eu postar um novo vídeo, o YouTube irá te notificar que o vídeo foi postado. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar também com outras pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais pessoas conseguimos ajudar com o conhecimento e com a informação. Então eu irei falar para vocês sobre o livro de Urântia, especificamente sobre a rebelião de Lúcifer, que está localizada no documento 53 do livro de Urântia. Se você ficar até o final desse vídeo, escreva nos comentários a palavra rebelião, para me entender que você ficou até o final do vídeo. Então, vamos ao que interessa. Estou aqui com o livro de Urântia, irei fazer leitura um pouco de texto para vocês e automaticamente estarei explicando esse texto para que todos vocês tenham as informações mais verdadeiras possível sobre o que o livro quer transmitir para todos nós. Documento 53, a rebelião de Lúcifer. Lúcifer era um brilhante filho lá no Nandek primário de Nébado. Possuía experiência de serviço em muitos sistemas, havia sido um alto conselheiro do seu grupo e distinguira-se pela sabedoria, sagacidade e eficiência. Era o número 37 da sua ordem e, quando indicado pelos Melquisedeques, fora distinguido como uma das 100 personalidades mais capazes e brilhantes entre mais de 700 mil da sua espécie. Vindo de um começo tão magnífico, por meio do mal e do erro abraçou o pecado e agora está numerado como um dos 3 soberanos de sistemas de Nébado que sucumbiram ao impulso do ego e renderam-se aos sofismas de uma liberdade pessoal espúria, à rejeição da lealdade universal e desconsideração pelas obrigações fraternais, e a cegueira para as relações cósmicas, no universo de Nébado, domínio de Cristo Micael, há 10.000 sistemas de mundos habitados em toda a história dos filhos Laronandex, durante o seu trabalho em todos esses milhares de sistemas e na sede central do universo, apenas 3 soberanos de sistemas desrespeitaram o governo do Filho Criador. Então, conseguimos observar aqui, nesse texto, que Lúcifer ele se destacava entre as 100 personalidades, entre 700 mil lá no Nandex primário da sua espécie. Conseguimos ver aqui que ele era brilhante e muito eficiente em tudo aquilo que ele fazia. Então ele conseguia se destacar de uma forma muito incrível, tanto é que ele era indicado pelos Melquisedeques, né, quando tinha algum trabalho importante que precisava ser realizado no universo. Então, infelizmente, apesar dele ter sido muito magnífico, muito incrível, apesar de Lúcifer ter sido muito brilhante em tudo aquilo que ele fazia, infelizmente, ele deixou o mal tomar conta do seu ser. Ele deixou o ego falar mais alto, a ambição, a ganância por poder, incentivando uma liberdade pessoal, individual, uma independência individual. E Lúcifer ele queria que as pessoas não respeitassem, obedecessem as ordens de Cristo Micael e as ordens dos Melquisedeques e de todos os seres do paraíso e de vários outros seres que estavam envolvidos nas altas hierarquias de comando universal. Então Lúcifer
propôs o seu domínio e o seu controle, promovendo uma falsa liberdade. Então, vamos continuar dando leitura ao próximo texto. Os líderes da rebelião. Lúcifer não era um ser ascendente, sendo um filho criado no universo local. Dele foi dito: eras perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que a falta de retidão fosse encontrada em ti. Muitas vezes esteve no conselho com os altíssimos de Edentia, e Lúcifer reinou sobre a montanha sagrada de Deus, a montanha administrativa de Jerusalém, pois era dirigente executivo de um grande sistema de 607 mundos habitados. Havendo sido um ser magnífico, uma personalidade brilhante, Lúcifer estava ao lado dos pais altíssimos das constelações, na linha direta da autoridade no universo. Não obstante a sua transgressão, as inteligências subordinadas obstiveram-se de demonstrar-lhe desrespeito e desdém. Antes da auto-outorga de Micael em Urântia, mesmo o arcanjo de Micael, na época da ressurreição de Moisés, não fez contra ele um juízo de acusação, mas simplesmente disse: que o juiz te repreenda. O julgamento dessas questões pertence aos anciãos dos dias, governantes deste superuniverso. Então, só para vocês entenderem essa passagem, vocês já com certeza devem ter visto na Bíblia uma passagem que diz que o arcanjo Miguel, ele briga contra Satanás, né, pelo corpo de Moisés, porque o arcanjo Miguel escondeu o corpo de Moisés, porque Satanás queria roubar o corpo de Moisés após a morte de Moisés. Então, naquele momento, o arcanjo Miguel, ele não disse nada de forma agressiva para ele, apenas disse que o Senhor te repreenda, né? Como está dito aqui no livro de Urântia, que o juiz te repreenda. Isso por quê? Porque existe uma classe de hierarquia de seres que se chamam ancião dos dias. Os anciãos dos dias, eles são os governantes do superuniverso. Então existem 7 superuniversos que são habitados, aonde estamos localizados no 7º superuniverso, que se chama Orvorton. Dentro de cada um desses superuniversos existe 10 setores maiores, que são 10 universos grandes. Dentro desses 10 universos grandes existem 100 setores menores, que são 100 universos menores. E dentro desses universos menores existem os universos locais. Estamos localizados em um desses universos locais, que se chama Nébadon. Então esse nosso universo aqui, que tem bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e vários mundos que a NASA observa pelo telescópio Hubble e agora pelo telescópio novo, né, James Webb, esse é o nosso universo local, que se chama Nébadon. Então, os anciãos dos dias são eles que são os juízes desses universos, e por isso que está escrito essa passagem aqui, nesse texto. Então, vocês conseguem observar que Lúcifer, né, através de Satanás, através do diabo, porque cada um é um. Lúcifer está numa hierarquia superior, Satã, que é conhecido por Satanás, está numa hierarquia abaixo da hierarquia de Lúcifer, e o diabo está abaixo de Satã, numa hierarquia menor. O diabo é aquele que está aqui na Terra. O nome dele no livro de Urântia é Caligaste. Então Caligaste, ele é o príncipe planetário, e aqui na Terra ele é conhecido pela humanidade como diabo.
é aquele que as religiões desenham, né, com forma de rabo e chifre, com tridente na mão, que na verdade esta é uma invenção da Igreja Católica, esse desenho, né, do diabo, porque na verdade ele não tem essa aparência. Mas vamos continuar o assunto para não desviar o foco aqui. Então, Lúcifer, ele tinha o seu braço direito, que é Satã, e Lúcifer ele tem convencido Satã a aceitar a rebelião. Demorou alguns meses para Lúcifer conseguir convencer Satã, porque Satã também tinha uma mente brilhante e era muito elevado também em hierarquia, né? É lógico que ele não era tão elevado quanto Lúcifer, mas era muito elevado também. Ele também é um Lanonandek primário. Lógico que não tão eficiente quanto Lúcifer, mas também muito poderoso e sábio. Então, Satã resolveu aceitar a proposta de Lúcifer de aceitar a rebelião. E Satã se tornou um servo fiel a Lúcifer, e Satã foi sincero a Lúcifer em todos os momentos, defendeu Lúcifer em todas as ocasiões. E Lúcifer pediu a Satã que fosse em vários mundos desse sistema de Satânia e convencesse os príncipes planetários daqueles planetas a aceitarem a rebelião, fazendo uma promessa que esses príncipes planetários seriam intitulados como deuses do seu planeta. Então, Satã obedeceu às ordens de Lúcifer, foi nesses mundos e conseguiu convencer 37 príncipes planetários a aceitarem a rebelião de Lúcifer. Inclusive Caligácia, que era o príncipe planetário da Terra na época, aceitou também esta rebelião de Lúcifer. Foi fácil para Satã convencer Caligácia, porque Caligácia ele já tinha fome e sede de poder, ele já era muito ambicioso e egoísta, então foi muito fácil para Satã conseguir convencer Caligácia a aceitar a rebelião de Lúcifer. Então, no total, 37 planetas desse sistema de Satânia, que é o nosso sistema aqui local, nesse nosso universo de Nébadon, aceitaram a rebelião de Lúcifer e, infelizmente, esses 37 mundos, incluindo a Terra, entraram em quarentena e ficaram na era da escuridão por muito tempo. Então, Cristo ele veio na Terra quando ele cumpriu a sua 7ª outorga. Não vou explicar agora nesse vídeo o que é outorga. Já tem vídeo aqui no meu canal do YouTube que explica isso, depois dê uma olhada lá, porque é um assunto muito longo. Mas quando Cristo veio cumprir a 7ª outorga dele, que foi aqui no planeta Terra, ele veio trazer luz para o planeta e para a humanidade, trazendo o despertar da consciência, trazendo conhecimento para a humanidade, justamente para libertar a humanidade e o nosso planeta Terra do impacto causado pela rebelião de Lúcifer. Então Cristo veio tirar a Terra da dimensão 3D e veio elevar para que a Terra, com todo o conhecimento e luz, pudesse entrar na 5D. E o nosso planeta Terra, por incrível que pareça, já está na 5D. Nosso planeta Terra já ascensionou, já está no cinturão de fótons, tem entrado no cinturão de fótons, no sistema estelar de Alcione. Então, o planeta Terra já está evoluindo e crescendo, ascensionando espiritualmente para uma realidade aonde reinará dentro de pouco tempo a paz, o amor. O planeta Terra está encaminhando para a nova era.
E é muito importante que as pessoas comecem a vibrar no amor, na gratidão, na compaixão, no respeito. É muito importante que o ser humano comece a praticar o bem e deixe de lado as crenças limitantes para que possa evoluir e ascensionar cada vez mais espiritualmente. É muito importante que o ser humano deixe os velhos costumes e comece a andar as pisadas de Cristo, colocando em prática os ensinamentos de Cristo, para poder crescer espiritualmente, para poder expandir a consciência, para poder entrar na nova era, porque está havendo uma separação entre o joio e o trigo. O joio está saindo desse planeta Terra, só está ficando o trigo. O que isso significa, a separação do joio e do trigo? Está sendo tirado aqueles que praticam o mal do planeta Terra, aqueles que vibram nas frequências baixas de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, como a raiva, o ódio, o medo, a inveja. Está ficando no planeta Terra somente aqueles que têm amor, que vibram na paz, na gratidão, que vibram nessas energias de buscar a cada dia mais alcançar a iluminação divina. Então, todos que estão vibrando nessas frequências de luz de 5D estão encaminhando para a nova era. E aqueles que vibram na negatividade, em energias ruins, estão sendo retirados da Terra. Isso está acontecendo no nosso planeta e vai chegar um ponto que só vai estar no nosso planeta Terra aqueles que vibram em boas frequências. Então é muito importante que todos nós façamos a reforma íntima, que busquemos se conectar com o nosso eu superior e com Cristo e com os seres de luz, para que possamos ascensionar. E como que nós conseguimos fazer isso? Por meio do conhecimento, por meio da meditação, por meio da reforma íntima, desejar o bem a todos e cumprir o maior mandamento que Cristo deixou na terra, que é: amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. É muito importante que saibamos filtrar todo o conhecimento, né? Porque existe conhecimento que são positivo, assim como existe conhecimento que são ruins e negativo. Para você conseguir compreender qual conhecimento faz bem para a sua alma, para o seu espírito, você vai sentir no seu coração. Você vai receber as intuições que irão confirmar dentro do seu coração que aquela informação é verdadeira ou se é falsa. Para você conseguir estar em harmonia com o universo, com o Criador e com seu próprio eu superior, você precisa estar em constante meditação, porque você acalma os seus pensamentos, você tranquiliza a sua mente, você acalma também o seu coração e consegue identificar todas as intuições que chegam até você. Todos nós somos como uma antena energética, como uma esponja que recebemos todo tipo de energia, mas temos que saber fazer o filtro e absorver as energias que são boas e descartar as energias que são ruins. Então, resumindo esta aula, para não ficar muito longo esse vídeo, Lúcifer, ele foi julgado pelos anciãos dos dias, o decreto já foi dado, Lúcifer terá um tempo de milhões de anos para poder se arrepender e poder voltar para a luz e aceitar o amor de Cristo Micael. Se ele não aceitar dentro desse tempo, ele será totalmente destruído e aniquilado da existência. Tanto Lúcifer como seu braço direito, Satã, e todos aqueles que estão envolvidos na rebelião. Muitos que aceitaram a rebelião se arrependeram e receberam o amor de Cristo Micael. Aqueles que não aceitaram, infelizmente, serão julgados e destruídos, assim como Lúcifer. Então, Gabriel de Salvington, ele é o administrador desse universo, ele é o braço direito de Cristo Micael, e Gabriel de Salvington, ele, no tempo determinado, ele resolveu tomar frente desta situação
nesse universo sobre Lúcifer e levantou uma bandeira com a cor azul celeste e no centro da bandeira uma cor branco, simbolizando a Trindade. E Lúcifer levantou uma bandeira de cor vermelha, que no centro da bandeira tem uma cor negra, proclamando liberdade. Então, houve batalha no céu. Essa batalha não foi física, foi uma batalha que colocava em jogo a vida eterna. Se Lúcifer se arrependesse, seria perdoado por Cristo Micael. Se Lúcifer não se arrependesse, junto com todos os envolvidos na rebelião, no tempo determinado pelos anciãos dos dias, eles seriam destruídos e aniquilados do universo. Infelizmente, Lúcifer não se arrependeu e não desistiu dos seus planos maléficos, mas pelo contrário, ousou a inferir palavras de blasfêmia contra Cristo Micael, contra o Pai Universal que está na Ilha do Paraíso, contra os anciãos dos dias e contra todos os seres da Ilha do Paraíso. Lúcifer, ele alegava que o Pai da Ilha do Paraíso não existia e que era uma invenção dos filhos micaéis e também uma invenção dos anciãos dos dias para que eles pudessem manter o domínio e o controle dos universos através de um mito de um Pai universal. Mas por que Lúcifer delegava isso, essas informações? Porque nunca o Pai universal foi apresentado para esses seres dos universos locais. Por esse motivo, Lúcifer acreditava que era um mito a existência do Pai Universal. Porque o Pai Universal, ele se manifesta através dos filhos micaéis nos universos locais. E através do ajustador do pensamento, que é um espírito de Deus que vem na mente de todo ser humano, que nos mostra, né, o que é certo e o que é errado, que nos traz a compreensão do que é certo e do que é errado, então, e que nos ajuda no nosso processo evolutivo. Esse espírito, que se chama ajustador do pensamento, é a conexão que temos com o Pai Universal, com Deus. Então, Lúcifer, ele não acreditava porque ele queria ver o Pai Universal pessoalmente. E o Pai Universal nunca era apresentado pessoalmente para nenhum ser nos universos locais. Então, Lúcifer dizia: eu reconheço Cristo Micael como meu Pai aqui dentro do universo local, mas não reconheço ele como meu Deus. Para vocês entenderem quem é Cristo Micael e quem é o Pai Universal, Cristo Micael é o filho do Pai Universal. Existem muitos filhos micaéis que são filhos do Pai Universal, só que cada um é responsável e criador do seu universo local. Cristo Micael, que é Jesus, Sananda e Yeshua, esse é o Micael desse nosso universo local aqui, que é Nébado. Então, Lúcifer, ele está dentro desse nosso universo local. Os outros universos locais não tem nada a ver com Lúcifer e não tem nada a ver com Cristo. Lá tem outro Micael, dentro de cada universo local. Lá tem outros seres que são lá no Nandex também, primário, assim como Lúcifer é um lá no Nandek primário. Então essa história que estou falando aqui do livro de Urantia é só sobre esse nosso universo. Não tem nada a ver com outros universos locais, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, tudo isso tem acontecido e teve um comandante serafim, que liderava muitos serafins, que ele se corrompeu e aceitou também ficar a favor da rebelião de Lúcifer, porque ele admirava muito Lúcifer e ele não acreditava
que um ser tão brilhante como Lúcifer poderia errar de alguma forma, então ele acabou aceitando a rebelião. Então ele teve que sair do cargo de comandante primeiro de todos os serafins, e o segundo comandante de todos os serafins, ele não aceitou a rebelião, e ele foi colocado no lugar desse primeiro comandante para assumir o cargo como novo primeiro comandante dos serafins. Então todos aqueles que estavam a favor da rebelião de Lúcifer resolveram perseguir esse comandante que não aceitou ficar a favor da rebelião de Lúcifer, perseguiram ele tentando matá-lo, mas não conseguiram matá-lo. Ele ficou bem protegido pelas hierarquias superiores. Então, gente, esta história da rebelião de Lúcifer eu estou contando para vocês aqui nesse vídeo, nesta aula, de uma forma resumida, tá? Porque o assunto é muito longo e extenso. Vou ler mais um pedaço aqui do texto e vou dar uma breve explicação e logo estarei encerrando esta aula, tá? Lúcifer atualmente é um soberano caído e deposto de Satânia. A auto-admiração é sumamente desastrosa até mesmo para as elevadas personalidades do mundo celeste. De Lúcifer foi dito: o teu coração enalteceu-se por causa da tua beleza, tu corrompeste a tua sabedoria em vista do teu resplendor. O vosso profeta de outrora percebeu esse triste estado quando escreveu: de que modo tu caíste dos céus, ó Lúcifer, filho da manhã. Tu ousaste confundir os mundos como fosse abatido. Quase nada foi ouvido sobre Lúcifer em Urântia, devido ao fato de haver designado o seu primeiro assistente Satã para advogar a sua causa no vosso planeta. Satã, um membro do mesmo grupo de Lanunandex primários, jamais funcionou como soberano de sistemas, mas participou totalmente da insurreição de Lúcifer, e o diabo não é nenhum outro senão Caligácia, o príncipe planetário deposto de Urântia. Um filho Lanunandek da ordem secundária, na época em que Micael esteve na carne em Urântia, Lúcifer, Satã e Caligácia aliaram-se para juntos tentar causar o insucesso da sua missão de outorga. Todavia tiveram um fracasso notável. Então, gente, nessa parte aqui do texto está dizendo que Lúcifer ele não está atuando muito no nosso planeta de forma pessoal, tá? Por quê? Lúcifer ele delegou esta missão para Satã, que é o seu braço direito, e Satã confiou esta missão para Caligácia, que é era o príncipe planetário da Terra, para que ficasse tomando conta e administrando o planeta Terra para cumprir os desígnios de Lúcifer. Então Lúcifer só dava ordens, Satã passava as ordens para Caligácia, e Caligácia colocava os projetos de Lúcifer em ação no nosso planeta Terra. Então por isso que é muito falado sobre diabo e sobre Satanás aqui na Terra, e é muito pouco falado sobre Lúcifer. Tanto é que quando a Bíblia relata, a Bíblia ela conta a história de Caligácia, que é o diabo. Não conta a história de Lúcifer. Então, se você quiser se aprofundar na história de Lúcifer, para você ter um conhecimento mais profundo, eu recomendo que você leia o livro de Urântia, tá? O livro de Urântia ele traz todos os detalhes sobre toda essa história.
Aqui nessa aula, nesse vídeo, estou trazendo bem resumido para vocês, mas esse aqui é o livro de Urântia. Você encontra ele em várias plataformas de venda como a Amazon, Mercado Livre, na própria Shopee você encontra, e em vários sites na internet. Lógico que um livro desse, se você for comprar em capa dura, você vai pagar pelo menos uns R$300. Se você comprar em capa mole, uns 140, R$150. Mas se você quiser baixar, tem como baixar em PDF, tá? Só você pesquisar aí no Google que você vai encontrar a versão em PDF do livro completo. Esse é um livro muito grande, muito profundo, ele tem quase 3.000 páginas, tá? Então conta desde a história da criação de Deus, conta sobre Deus de uma forma bem detalhada, sobre quem é Deus, conta de uma forma detalhada sobre quantos universos existem, sobre o multiverso, sobre a espiritualidade, sobre a Terra, sobre a criação da Terra, sobre a criação de outros mundos, né? Também de outros planetas. Então é um livro bem profundo e bem interessante que eu recomendo e aconselho quem quiser se aprofundar ainda mais nesses conhecimentos. Então, esta é a aula de hoje. Para quem não me conhece ainda, me chamo Ezequiel, sou terapeuta holístico, também um pesquisador sobre espiritualidade, ufologia e religião e sobre os mistérios do universo. Então, esta é a aula de hoje. Que todos vocês tenham um excelente dia. Fiquem todos com Deus. Até as próximas aulas. E Namastê.